Bem, para entender um pouquinho de genética, né, a gente precisa saber o que que é gene, o que que é genótipo e o que que é fenótipo, já que a gente agora já estudou um pouquinho de Mendel, de primeira lei de Mendel, o cruzamento que ele fez com as ervilhas e por que que nasceu híbridos, ou seja, nasceram cores diferentes. Vamos conceituar um pouquinho de tudo isso? Bom, genótipo, né, seria a característica que nós herdamos dos nossos pais, mas não é observada, ela não se manifesta, ela fica contida no nosso DNA, no nosso gene, né? O fenótipo já é a característica que se manifesta, né, como a nossa cor dos olhos, o nosso tom de pele, a nossa cor de cabelo, né? Ela está contida também no nosso DNA, no nosso gene, mas ela se manifesta. E o gene é a unidade, né, disso, né? O gene, ele é o conjunto de genes forma o nosso genoma, né? É onde a gente encontra as proteínas, junto com eles a proteína e aminoácido, e a gente forma o nosso DNA e o nosso RNA, né? São o que forma, na verdade, os ácidos nucleicos, né? O nosso RNA e o nosso DNA. Então, pessoal, vamos agora dar resumindo, né? Vamos sintetizar tudo que a gente falou, que a gente viu até agora sobre genética. Então, para entender genética, a gente tem que entender o que é gene, o que é genótipo e o que é fenótipo, né? E o que a gente falou sobre isso? O gene é a unidade da hereditariedade, né? São os ácidos nucleicos, que a gente conhece como RNA e DNA, né? E que junto com as proteínas e com os outros tipos de proteínas que existem no nosso organismo formam o nosso genoma, né? O genótipo, o que é? É as características herdadas por nós, né, pelos nossos pais, mas que não se manifestam, né? Elas são contidas, elas estão contidas no nosso DNA. O fenótipo é uma característica que também está contida no nosso DNA, mas diferente do genótipo, ela se manifesta, né? E também é importante salientar que o fenótipo ele sofre também com o ambiente que a gente vive, né? Por exemplo, se uma pessoa que vive num lugar muito frio, né, no Polo Norte, por exemplo, ela vai ter uma condição de pele diferente de uma pessoa que viva nos trópicos, né? Que receba mais calor, que receba mais incidência de sol. Então é importante salientar que fenótipo é uma característica que se manifesta, mas que também sofre, né, a ajuda, vamos dizer assim, do ambiente em que vive, né, em que a pessoa vive. Vamos fazer um exercício agora para a gente poder fixar isso tudo? Qual a diferença entre genótipo e fenótipo? Bom, genótipo é a característica que trazemos, né, dentro do nosso DNA, são as características herdadas, né, pelos nossos pais, mas que elas não são manifestadas, elas estão contidas ali. O fenótipo são as características que herdamos também, porém elas se manifestam, né? Como eu tinha dado exemplo antes, a cor dos nossos cabelos, a cor dos nossos olhos, o tom da nossa pele, a nossa altura e ajuda também a influência do ambiente em que a gente vive. Bem, agora a gente vai falar da segunda lei de Mendel, para poder a gente continuar a questão da genética aí, como tudo surgiu. Na primeira lei, a gente tinha visto que ele cruzou, né, ervilhas verdes e teve a surpresa de achar híbridos, né, ervilhas também amarelas. Então, Mendel dessa vez quis cruzar ervilhas amarelas para saber o que tinha acontecido, né, ervilhas amarelas e lisas. E para sua surpresa, além de ervilhas amarelas e lisas, nasceram também ervilhas amarelas rugosas, verdes lisas e verdes rugosas. Então Mendel observou dessa vez que assim, as características de cor nada tinham a ver com a textura. Ou seja, uma ervilha verde, ela poderia ter nascido rugosa ou lisa. Isso, as características, elas eram diferentes. Ele chamou isso então de lei de segregação. A gente conhece a segunda lei de Mendel também e por lei de segregação, né? Porque uma coisa difere da outra, são segregadas, são diferentes, né? Então, de um cruzamento de ervilhas verde, amarelas e lisas, ele teve 16 nascimentos amarelas lisas, ele teve 3 de 16 nascimentos amarelas rugosas, ele teve mais 3 de 16 nascimentos verdes lisas e apenas um nascimento, né, de 16 de uma verde rugosa, né? Essa foi a observação. A segunda característica que seria a textura da ervilha, né? Ela ser rugosa ou não na segunda lei de Mendel. Bem, agora a gente vai falar sobre outro assunto, né? O cruzamento teste, que também é conhecido como mendelismo. A gente, dentro desse estudo, a gente quer saber
se um indivíduo portador de um caráter dominante é homozigoto ou heterozigoto, né? Ou seja, a gente sabe que dominante é o que vai sobressair em relação ao recessivo, né? Mas como saber se ele é azão-azão, ou seja, homozigoto, ou azão-azinho, heterozigoto, né? Que dentro do, apesar de ter o azinho aí recessivo, mas ele tem o azão, então a característica azão vai sobressair. Então, de acordo com os estudos, seria bastar cruzá-lo, né, com um indivíduo recessivo para a característica em questão, né? E se surgir descendentes com um caráter recessivo, então o caso analisado é heterozigoto, né? Mas se a gente observar que muitos descendentes tiverem a característica dominante, né, há uma boa possibilidade, né, probabilidade de esse indivíduo ser homozigoto, né? Então, basicamente é isso, a gente tem que cruzar um indivíduo, né, com a característica dominante, né, para essa característica, né, e ver se ele nasce com muitas características com caráter muito recessivo, né, para ele ser heterozigoto, ou se ele nasce com uma característica muito dominante, que teria uma grande probabilidade dele ser homozigoto. Bem, a gente agora vai fazer um resuminho para vocês entenderem melhor, porque realmente esse assunto é meio complexo. Cruzamento teste, que também é conhecido como mendelismo. Bom, um indivíduo com características dominantes, como é que a gente vai saber isso? E como é que a gente vai saber se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto? Então, a gente vai fazer o cruzamento desse indivíduo com uma característica recessiva para a característica em questão, né? Então, a gente vai saber se esse caráter é recessivo ou se esse caráter é dominante. Se esse caráter for dominante, ele vai ser homozigoto, né? Se esse indivíduo tiver uma característica recessiva em relação a essa característica X, ele vai ser heterozigoto, gente. Tem como botar naquele grandão? Fica maior. Vamos continuar? Ela conseguiu